O ingrediente secreto. Aquilo incomodava Daniel cada vez que passava pela cozinha. Era a pequena caixa de metal na prateleira em cima do fogão de Helena. Provavelmente não teria prestado muita atenção ou se incomodado daquela forma se Helena não tivesse repetido tanto para ele nunca pegar nela. O motivo, dizia, era que a caixa continha uma erva secreta da sua mãe, uma erva que ela jamais poderia repor, não podendo, portanto, correr o risco de que Daniel ou quem quer que fosse abrisse, derramando acidentalmente seu precioso conteúdo. A caixa não tinha nada de especial. Era tão velha que a maior parte do vermelho e dourado das suas flores originais havia desbotado. Podia-se dizer exatamente onde havia sido pegada vezes sem conta quando levantavam e puxavam a tampa justa. Não eram só os dedos de Helena que haviam encostado ali, mas também os dedos da sua mãe e da sua avó. Helena não tinha certeza, mas achava que talvez até mesmo sua bisavó tivesse usado a mesma caixa e sua erva secreta. Tudo que Daniel sabia com certeza era que, pouco depois de ter casado, a mãe dela trouxera a caixa para Helena e lhe dissera para usar o conteúdo da mesma forma amorosa com que ela o havia usado. E ela usou, fielmente. Daniel nunca viu Helena preparar um prato sem tirar a caixa da prateleira e colocar uma pitada da erva secreta por cima dos ingredientes. Mesmo quando assava bolos, tortas ou biscoitos, ele havia adicionando uma pitadinha imediatamente antes de colocar as formas no forno. O que quer que houvesse na caixa com certeza funcionava, pois Daniel achava que Helena era a melhor cozinheira do mundo. Não era o único a ter essa opinião. Qualquer um que se alimentasse em sua casa elogiava efusivamente a comida de Helena. Mas por que ela não deixava Daniel tocar naquela caixinha? Será que realmente tinha medo de ele derramar o conteúdo? E qual era a aparência da erva secreta? Era tão delicada que, todas as vezes que Helena salpicava um pouco em cima da comida, Daniel não conseguia descobrir qual a sua textura. Ela obviamente tinha que usar muito pouco, pois não havia como encher a caixa novamente. De alguma maneira, Helena tinha conseguido fazer o conteúdo render durante os 30 anos de casamento, até aquela data. Nunca deixava de produzir resultados de dar água na boca. Daniel ficava cada vez mais tentado a olhar apenas uma vez no interior da caixa, mas nunca chegou a fazê-lo. Até que um dia Helena ficou doente. Daniel a levou para o hospital, onde a internaram para passar a noite. De volta em casa, sentiu-se extremamente solitário. Helena nunca tinha passado a noite fora. Quando a hora do jantar foi chegando, pensou no que fazer para comer. Helena gostava tanto de cozinhar que ele nunca havia se preocupado em aprender a cozinhar. Enquanto perambulava pela cozinha, procurando o que havia na geladeira, viu imediatamente a caixa na prateleira. Ela atraía seus olhos como um imã. Desviou rapidamente o olhar, mas a curiosidade fez com que olhasse de novo. A curiosidade o importunava. O que havia na caixa? Por que ele não devia pegar nela? Qual era a aparência da erva secreta? Quanto havia sobrado? Daniel afastou o olhar e levantou a tampa de uma grande forma de bolo no balcão da cozinha. Ainda havia mais da metade de um dos maravilhosos bolos de Helena. Cortou um bom pedaço, sentou-se à mesa da cozinha e não havia dado a segunda mordida quando seus olhos se voltaram mais uma vez para a caixa. Que mal havia em olhar dentro? De qualquer forma, por que Helena mantinha tanto segredo? Daniel deu outra mordida e debateu consigo mesmo, deveria ou não? Durante mais 5 longas mordidas ele pensou no que fazer, olhando fixo para a caixa. Afinal, não conseguiu mais resistir. Atravessou lentamente o aposento e tirou a caixa da prateleira com todo cuidado, temendo, horror dos horrores, derramar o conteúdo enquanto dava uma olhadinha. Colocou a caixa no balcão e tirou cuidadosamente a tampa. Estava quase com medo de olhar lá dentro. Quando viu o interior da caixa, os olhos de Daniel se arregalaram. A caixa estava vazia, a não ser por um pedacinho de papel dobrado no fundo. Daniel tentou pegar o papel, sua mão grande e áspera lutando para entrar. Pegou-o pelo canto, tirou-o e desdobrou-o cuidadosamente sob a luz da cozinha. Um bilhete curto estava rabiscado e Daniel imediatamente reconheceu a letra como sendo a da mãe de Helena. De maneira simples, dizia: Helena, em tudo que fizer, acrescente uma pitada de amor. Daniel engoliu a saliva lentamente, recolocou o bilhete e a caixa no lugar e voltou silenciosamente para terminar de comer o bolo. Agora entendia, realmente, por que tinha um gosto tão bom. Na manhã seguinte, Daniel acordou cedo e foi ao hospital visitar Helena. Quando entrou no quarto, encontrou-a acordada, com um sorriso fraco, mas acolhedor. Ele se aproximou, segurando delicadamente sua mão. Como você está se sentindo? Perguntou ele, com um tom suave. Melhor, mas ainda um pouco fraca, respondeu Helena, apertando levemente a mão dele.
Daniel hesitou por um momento, depois respirou fundo. Eu preciso te contar uma coisa, disse ele, com meio sorriso culpado. Helena ergueu as sobrancelhas, curiosa. O que foi? Ontem à noite, eu abri a caixa. Ele fez uma pausa, observando a reação dela. Helena não pareceu surpresa. Na verdade, um pequeno sorriso surgiu nos cantos dos seus lábios. Eu imaginava que isso aconteceria um dia, respondeu ela calmamente. Eu achei o bilhete da sua mãe, disse Daniel, com a voz embargada. Em tudo o que fizer, acrescente uma pitada de amor. Helena sentiu, os olhos brilhando com lágrimas contidas. É por isso que sempre funcionou, disse ela, com um tom caloroso. Porque o que realmente fazia diferença não era o que estava na caixa, era o amor que eu colocava em tudo o que fazia. Daniel sorriu, sentindo um calor suave invadir seu peito. Eu finalmente entendi. O segredo não estava na caixa, disse ele, com um brilho nos olhos. Estava em você. Helena apertou a mão dele com mais força. Agora você sabe o segredo. E sabe o que isso significa? Daniel franziu a testa. O quê? Que você pode cozinhar para mim agora, brincou ela, rindo suavemente. Daniel riu, balançando a cabeça. Eu vou precisar de algumas dicas, e talvez de muita paciência da sua parte. Eu terei toda a paciência do mundo, respondeu Helena, sorrindo. Mais tarde, quando Helena voltou para casa, Daniel a recebeu com um prato de sopa quente e um bolo recém-assado. Ele ainda não era um mestre na cozinha, mas o sabor era surpreendentemente bom. Helena deu a primeira mordida, sorriu e olhou para ele. Acho que você aprendeu rápido. Daniel sorriu, sentando-se ao lado dela. Eu apenas segui o bilhete. Acrescentei uma pitada de amor. E naquele momento, Daniel percebeu que o verdadeiro segredo não estava em uma receita específica. Estava na forma como ele escolhia amar e cuidar de Helena todos os dias. Helena segurou sua mão e, em silêncio, eles compartilharam aquele momento simples, mas cheio de significado. E a pequena caixa de metal continuou na prateleira, agora não mais como um mistério, mas como um lembrete de que o amor é sempre o ingrediente mais importante.